E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drake Tutoriais e hoje vamos aprender na parte 3 do Excel como fazer soma e média. É o seguinte, nos vídeos passados nós aprendemos a fazer o cálculo total de uma lista de compras. No caso aqui é até um exemplo parecido com o do vídeo passado, onde eu tenho o nome do produto, quantidade, valor e aí eu fiz o total. Nós, só para no caso recapitularmos, lembrando que para essa situação, a fórmula que eu vou utilizar é igual, vou até dar um para vocês verem, igual, como a quantidade está aqui no B3, vou colocar B3, e o valor está no C3, então quer dizer que eu vou colocar vezes C3. Opa, quer ser C3, né? C3. Pronto, apertei Enter e aqui ele deu o resultado. Então, como nós sabemos, é só clicar aqui no quadradinho para baixo, arrastar para baixo e pronto! Ele preencheu automaticamente todos os resultados. Até aí tudo bem, nós já aprendemos isso, mas agora digamos que, Drake, eu quero saber o quanto eu tô gastando nesta feira. Ou seja, se eu fizer essa feira aqui desse tanto de produto, quanto é que eu vou pagar no final? Bem, tem a fórmula de soma que podemos fazer agora, que é o seguinte, pessoal. Bem aqui, digamos que eu quero fazer a soma de tudo do resultado. Então aqui eu vou digitar a soma. E aí, ó, eu vou selecionar isso aqui, ó, até aqui, ó, as 3 células. E aí eu vou lá em cima em mesclar e centralizar. Pronto, tá aqui, mesclado e centralizado. E aqui eu até vou colocar, tipo, uma setinha pro lado, assim, só para poder nós sabermos onde é que vai ser a soma. Inclusive até alinhar à direita, para ficar melhor. Pronto, soma. E para ficar melhor ainda, também vou colocar uma borda aqui, que nós já aprendemos, que é só selecionar, vir aqui, ó, em bordas, e vou colocar borda, todas as bordas. Pronto. E vou colocar também um plano de fundo aqui, meio azul e a cor preta mesmo. Pronto, tá aqui. Então tá aqui, ó. Eu quero saber a soma de tudo isso aqui. Como é que eu faço? É claro que tem várias formas. Eu poderia manualmente aqui, ó, fazer igual. Eu sei que é aqui, ó. Eu vou ter que somar esse com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. São ao todo 6 produtos, entendeu? Então eu vou fazer o quê? Vou colocar D3 mais D4 mais... Opa, botou mais D5 mais D6 mais D7... Ô, meu Deus, tô escrevendo mais D7 mais D8, pronto. E aí, beleza, ele vai dar o resultado é R$ 182,20. Porém, imagina só se for uma lista de 45 produtos, o tanto que você teria que digitar para fazer o resultado, então ia dar muito mais trabalho. É por isso que tem uma fórmula que vai facilitar seu trabalho, que é a fórmula da soma. Então aqui, ó, eu vou apagar esse cálculo, vamos colocar igual. E pessoal, a fórmula da soma se chama igual soma. Tá aqui, ó, igual soma. E aí vou colocar abre parêntese. Pessoal, uma dica. Sempre que você for digitar uma fórmula, ele vai dar como é que funciona o formato da fórmula. Ou seja, qual é o nome da fórmula, juntamente com os possíveis parâmetros. Ou seja, o que é que eu tenho que preencher. Nesse caso aqui, ó, ele fala que eu tenho que colocar o número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3 e assim por diante. Mas olha só, como eu falei, se eu fosse colocar assim, digamos, eu vou tirar o zoom aqui. Se fosse colocar D3, ponto e vírgula, D4, ponto e vírgula, D5, D6, D7, até D8, tá aqui, ó. E aí eu fechar parêntese e apertar Enter, olha só, ele fez a soma, só que, Drake, é a mesma coisa, eu teria que somar um por um e digitar um por um. É por isso que tem um jeito mais fácil, que é o quê? O ponto e vírgula no Excel significa I, ou seja, D3, I, D4, I, D5, I, D6 e assim por diante. Só que aí, ou seja, eu fiz a soma de D3, I, D4, D5, D6 até D8. Só que até eu posso colocar 2 pontos, ou seja, vou até apagar aqui, ó. Colocar D3 até D8, ou seja, 2 pontos quer dizer até. Enquanto o ponto e vírgula é I, 2 pontos é até. Se eu colocar D3, 2 pontos D8, eu estou dizendo para o Excel que eu quero o D3 até o D8. Ou seja, ele pegou aqui, ó, que até está selecionado, ó, tudo isso aqui, porque eu peguei do primeiro valor até o último valor. Ou seja, do D3 até o D8. Olha só que legal. Então essa fórmula faz o quê? Ela vai fazer a soma do D3 até o D8. Aí se eu apertar Enter, tcharam, ele deu o resultado. E é o seguinte, pessoal, esta é a fórmula da soma. Lembre-se,
no Excel, ponto e vírgula, é I. 2 pontos é até. Você tem que lembrar desse detalhe porque é muito importante e você sempre utilizará estas funções, beleza? Então, aqui vamos voltar ao exemplo. Agora que eu fiz tudo isso aqui, agora eu sei quanto é que deu a feira. Vamos para outro exemplo igual só para poder nós praticarmos. Vou aqui para a planilha 2, aqui eu tenho outro exemplo de gastos de conta da casa. E aqui eu tenho a conta de energia, água, internet, feira e escola das crianças, por exemplo. E aí, vamos lá. Eu quero saber quanto é que são meus gastos mensais. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar soma. Vou colocar aqui só uma setinha para indicar que aqui vai ser a soma. Vou colocar também aqui, ó, uma borda só para poder ficar bonitinho. E agora aqui, como é que seria? Pessoal, é a mesma coisa. Vou colocar igual soma, abre parêntese. E aí, pessoal, vou somar o primeiro até o último. Nós aprendemos que eu tenho que digitar, né? B3, 2 pontos, B7, porque é o último valor. Então, fazer a soma do B3 até o B7. Só que tem gente que prefere clicar. Como assim? Eu posso digitar o valor que está aqui, ou simplesmente eu posso clicar, segurar no primeiro e arrastar até o último valor. Olha só que legal! Então, ao invés de ficar digitando, eu posso clicar, segurar e arrastar, que ele faz a seleção do que eu quero. Agora, olha só, se por acaso eu pegasse aqui, por exemplo, vou apagar aqui, ó. Se eu clicasse aqui, ó, no B3, aí eu colocasse aqui, ó, B7, ou no caso B4, B5, B6, B7, ele não seleciona todos. Eu tenho que clicar, segurar e arrastar para poder ir até. Pronto, apertei aqui, ó, fecha parêntese, enter, pronto! Ele fala que meus gastos mensais são R$ 2.089. Meu Deus, tá difícil demais. Mas enfim, até aí tudo bem. Creio eu que você aprendeu a fazer a fórmula soma. Só que também tem a fórmula média. Ou seja, vamos aqui para o terceiro exemplo. Na planilha 3 aqui eu tenho gastos de energia que eu tive durante 5 meses. E aí digamos que eu sei que janeiro deu esse valor, fevereiro deu este valor, março deu este valor e assim por diante. Só que agora eu quero saber quanto é a média de gastos que eu tenho durante os meses. Porque tipo, uma hora vem alto, vem baixo, mas qual é a média geralmente que eu gasto de energia? Pra poder ter uma noção de quanto é que vai vir nos próximos meses, entendeu? Então eu posso vir aqui, ó, em média, no caso aqui eu coloquei só para poder indicar, beleza, que vai ser a média. E aí a fórmula da média, lembrando que é a média aritmética, ou seja, é a soma de tudo dividido pela quantidade. É aqui, ó, igual média. Se eu colocar aqui, ó, sem acento, ele talvez dê problema, dependendo da versão. Mas como eu estou utilizando o Office 365, ele não dá problema, simplesmente ele não vai dar os parâmetros. Que é o quê? Aquela mensagenzinha que tem aqui embaixo quando eu coloco. Então, para poder nós entendermos, vou colocar aqui com acento, média, pronto. E aqui, ó, se eu colocar abre parênteses, agora sim ele reconheceu a fórmula. Só que também ia dar certo, só que eu prefiro colocar assim com acento, porque ele já vai dizer os parâmetros que eu tenho que fazer. Ele é igualzinho à fórmula da soma. A diferença é porque eu aqui vou fazer a média aritmética, então não vou somar os valores. Eu vou primeiramente somar e depois dividir pela quantidade. Que seria o quê? Média, eu vou pegar, vou colocar a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar o B3 até o B7, fechar parêntese e Enter! Isso aqui, pessoal, é a média aritmética, ou seja, a média de gasto da energia que eu tive nos últimos 5 meses. Lembrando que, para quem tá esquecido e não lembra o que é média aritmética, é isso aqui, ó. Seria eu fazer a fórmula de somar todos os valores, como eu falei, né? E dividir pela quantidade, que no caso são 5 meses. É a mesma coisa, só que olha só a diferença. Enquanto uma eu tenho que digitar uns valores enormes, principalmente se for, digamos, 100 itens. Eu vou ter que digitar um por um. E aqui ele vai dar o resultado. Aqui a média, olha o tamanho da média, muito menor o resultado. Então lembre-se, a forma correta de você fazer a média aritmética dos valores é desta maneira aqui, ó. Pronto, pessoal, é assim que você faz a soma e média no Excel. Aproveitando para concluir, eu posso fazer o que também? Já que eu fiz aqui a média, digamos que eu quisesse saber qual foi o valor mais alto e qual foi o valor mais baixo, e também até se eu quisesse contar quantos meses eu tô aqui calculando. É claro que aqui, ó, eu tô vendo aqui de cara, eu sei que são 5, mas como eu tô falando, no exemplo que, digamos, você tivesse mais de 100 itens. Imagina só você ter que contar um por um, entendeu? Ou selecionar e ver quanto é que tá dando. Enfim, ia ser muito complicado. Então vamos lá. Primeiramente, vamos aqui, ó. É o seguinte, pessoal.
Eu poderia, no caso eu ensinei você a fazer digitando, foi? Mas se você vier aqui, ó, lá em cima em página inicial, depois você vir aqui pro canto, no símbolo de soma, ó, pra quem não sabe, ó, esse é meio torto, é o símbolo de soma. Eu posso clicar na setinha, que aqui vai ter soma, média, contar números, máximo e mínimo, e até tem mais funções. Só que esses aqui são os principais. E olha só, se eu clicasse aqui, ó, em soma, olha, eu vou clicar. Automaticamente lá embaixo ele já deu a fórmula da soma. Olha que legal. E também, é claro, a mesma coisa, eu posso apagar isso aqui. Se eu viesse lá pra cima, digitasse aqui, ó, no caso clicasse aqui em média, ele vai dar, no caso aqui não deu certo pra ir, de novo, média, ele vai dar a fórmula da média, tá aqui, ó. Pronto, é assim que funciona. Só que, geralmente, é mais fácil digitar, entendeu? Porque às vezes você que sabe como é que vai ser a fórmula. Mas enfim, eu não quero mais fazer a soma. Digamos que eu quero saber qual desses valores foi o mais caro. Aqui, perceptivelmente, eu sei que foi o de abril, que foi R$550. Então o valor mais gasto foi de R$550. Só que como eu falei, se fosse 100 itens, ou seja, calculando de 2 anos atrás, então seria 24 meses. Então eu teria que olhar um por um, ver qual é, aí daria trabalho. Então é por isso que eu posso colocar aqui, ó, valor mais caro. Vou colocar assim, valor mais caro. Aí vou colocar aqui embaixo, valor mais barato. E vou colocar quantidade de meses. Pronto. Aqui eu vou aumentar o tamanho da coluna, vou poder ficar melhor. Pronto, dessa maneira aqui. E agora vamos lá. O que é que eu vou fazer? Pessoal, eu vou pegar aqui e saber o valor mais caro. Então vou clicar aqui nessa parte. Vou vir aqui em cima no símbolo de soma. E vou colocar aqui, ó, máximo. Dessa maneira, ele vai saber qual é o valor máximo, qual é o valor mais alto dentre o que tiver entre parênteses. Como eu quero saber o valor mais alto daqui, ó, vou apertar Enter. E aí ele vai falar, ó, o valor mais caro que eu gastei foi de R$550. Olha só que legal. E aqui, pessoal, a mesma coisa. Eu posso vir aqui, ó, em valor mais barato. E aqui eu vou clicar aqui no símbolo da fórmula. Da soma, clicar aqui, ó, em mínimo, e aí vai dar aqui, ó, valor mínimo. Pessoal, lembre-se, máximo e mínimo. O máximo vai dizer qual é o valor mais alto, o mínimo vai dizer o valor mais baixo. E aqui o valor mais baixo das minhas contas foi de 337, olha só que legal. E para concluir, eu posso vir aqui, ó, vir novamente no símbolo de soma, colocar aqui, ó, contar números. E aqui em contar números, pessoal, a fórmula é conte.num. Olha, esse aqui é mais difícil de lembrar, viu? É conte.num. E aí é só selecionar quais são os parâmetros. E aqui está. Eu quero saber, dentre esses aqui, ó, no caso, dentre esses valores, quantos eu estou selecionando, entendeu? Então eu vou apertar Enter e ele fala que são 5 meses. Pronto! Então tá aí, pessoal. Estas são as fórmulas de soma, média, o valor mais alto que é o máximo, o valor mais barato, que no caso aqui é o mínimo, e a quantidade de seleções. Pessoal, então tá aí. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E é claro, para acompanhar mais vídeos como este e outros diversos vídeos relacionados ao mundo da tecnologia, é só se inscrever no canal Drake Tutoriais. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima e falou!